Ao tratar das grandes questões do espírito, uma coisa é certa: é perigoso afirmar, de forma dogmática, qualquer verdade universal. Vivemos, talvez, no maior apogeu da ciência e, ao mesmo tempo, no auge da desconfiança em relação a ela. Não por acaso, muitos passaram a reduzir a ciência ao seu método. O conhecimento universal é necessário, virou apenas observação e descrição. Esse resumo, hoje, tornou-se um novo dogma, aceito inconscientemente por parte da academia e das grandes cátedras do saber. Apesar disso, a razão humana continua acreditando, mesmo vaidosa, mesmo econômica, ainda assim insiste em crer. Mas atenção, eu não falo aqui de uma fé religiosa, eu falo de uma crença na própria razão. Eu falo de uma confiança estrutural e muitas vezes inconsciente que mantém de pé as premissas e conclusões do pensamento racional. Mesmo quando os métodos falham, essa crença sempre resiste. E não se trata, renovando aqui a premissa, de crer em Deus, na igreja ou em milagres. Essa é outra questão, e essa questão é própria da ciência teológica. Aqui, o que importa é uma fé filosófica, é aquele ato de acreditar na razão, mesmo quando ela não pode se justificar plenamente, e essa fé sustenta todo o edifício do saber racional. Ora, Kant já havia notado, a metafísica cai em antinomias porque a razão, quando especula livremente, pode fundamentar ideias contraditórias. Ou seja, eu posso dizer que A é igual a B, mas também que A é igual a C, mesmo que B e C se excluam mutuamente. Todavia, não é assim também em todas as ciências? Não vemos, vez ou outra, as teses antigas voltarem à tona? Não há quem aceite ideias antes tidas como absurdas, só para vê-las depois serem novamente descartadas? Esse ciclo, longe de ser uma fraqueza, é um sinal de verdadeira vitalidade do método científico. Reduzir a ciência a um sistema incongruente, só por conta de sua historicidade revisável, seria, isso sim, um erro categorial. A estrutura dialética do saber, da física lógica, da matemática metafísica, não é defeito, é um traço imanentemente humano. E é nesse ponto que algo escapa. Sempre há um excesso, algo que foge à razão, mas a seduz simultaneamente. É como uma musa, é uma figura escorregadia que exige uma busca constante e sempre eterna. O homem moderno, à maneira de Fausto, não quer apenas descobrir essa musa, ele não quer apenas a ter tê-la, capturar essa figura constante. Não, ele quer dominá-la, mas esse domínio lhe é negado por forças da natureza. E esse é o drama do logos moderno, esse drama do pathos moderno. Ele é sedento por uma totalidade, ele se choca com o que não pode representar. E para seguir essa busca, as ciências matemáticas são um caminho excelente. E se você não tem é uma, fa- uma familiaridade com a matemática, não se preocupe. A exposição que se segue é acessível. Ainda assim, se você é estudante de filosofia, eu recomendo ao menos uma introdução ao cálculo e à lógica formal, para que você conheça esses signos, essas questões que são muito relevantes desde pelo menos a filosofia moderna até a nossa atual filosofia contemporânea. Enfim, vamos ao exemplo em sua ilustração mais viva, talvez. Cantor fez uma revolução ao demonstrar que há um além do contável, um tipo de infinito que sempre nos escapa. A sua demonstração é precursora do que Gödel trataria de forma brilhante. E como reconheceu Hilbert, há um limite. A linguagem simbólica não consegue dar conta de tudo. Ora, veja bem, eu vou tentar ilustrar da forma mais simples possível.
Imagine um homem que é muito metódico e ele quer listar todos os números reais entre 0 e 1. Esse homem senta com o seu papel infinito e a sua paciência eterna. Ele tem toda a eternidade e ele começa a escrever. O primeiro número, 0,12345 e até o infinito, pois é um número decimal. O segundo, 0978654, até o infinito, porque também é um número decimal, é um número real. O terceiro, 0314159, e até o infinito, porque também é um número decimal. O quarto, 0277828, e até o infinito, porque também é um número racional. Ele é um número decimal infinito, ele vai continuar, supostamente, a dar infinito. E por aí vai, ele vai continuar até chegar ao 1, ou seja, infinitamente, porque ele nunca chegará a 1. Pois a distância entre dois números, entre 0 e 1, é uma distância infinita. Ele acha que com essa lista ele conseguiu conter o infinito, mas Cantor propõe um experimento. Ele diz o seguinte: olha os dígitos da diagonal. Em seguida ele continua instruindo: pegue o primeiro dígito do primeiro número, o segundo do segundo e o terceiro do terceiro. Ou seja, do primeiro número é o primeiro dígito após a vírgula, pois o 0 não é contabilizado. E nem se fosse o 1 ele seria contabilizado. Então pegamos qual o primeiro número do primeiro número é o número 1. O segundo número do segundo número é o número 8. O terceiro número do terceiro número é o 4. E o quarto número do quarto número é o 8. Com isso, Cantor constrói um novo número, mudando cada um desses dígitos. Ou seja, ele sobe uma casa dos dígitos. Assim, chegamos ao novo número, que aqui é 0,2849. Esse novo número não estava na lista, porque ele difere de todos os anteriores em pelo menos uma casa decimal. Isso vale para qualquer lista que se tente fazer. Ou seja, a lista estava incompleta. Ela não continha o infinito. Ela sempre estará incompleta. Por mais extensa que ela seja, ela não pode capturar o infinito. Esse experimento, que é batizado de corte diagonal de Cantor, ele não revela apenas uma limitação prática em se anotar infinitos números. Não, ele mostra uma falha estrutural nas ciências matemáticas e nas ciências da quantidade no geral. O contínuo, aqui o contínuo de Cantor, enquanto uma totalidade densa, ele não pode ser numerado, ele não cabe em nenhuma sequência ordenada de regras formais. Aqui nós podemos aplicar uma distinção aristotélica. O infinito em potência é aceitável, o infinito em ato, não. O número criado por Cantor nos mostra algo profundo. Ele é uma espécie de símbolo do impossível do formalismo. Ou seja, ele não é apenas um número fora da lista, é o sinal de que toda tentativa de se capturar o infinito com símbolos finitos está condenada desde a sua raiz. Esse número, ele não é um uno, ele não é dado, ele também não é encarnado, ele é uma ficção útil. É uma prova de que o formalismo não pode formalizar o contínuo. Se aceitarmos a metafísica clássica, e eu creio que devemos, o uno é o que não se divide. Isso a gente aprende o básico em Platão no Títeto. O eterno é o que não tem partes. O ser é o que não pode ser simulado por um acúmulo de símbolos. Como assim propõe o nosso homem metódico? A diagonal de Cantor, ela não confirma o infinito atual. Ela o dissolve. Nós podemos tentar alcançá-lo, mas revela só o extremo do finito.
É uma ferida aberta no coração do formalismo. É o lugar do resto, mas não do representável. Esse é o ponto cego na matemática enquanto uma ciência absoluta, como os propunham os modernos, que buscavam, inclusive, fundar a metafísica na matemática, por causa do seu método axiomático. E isso mostra justamente esse é o ponto cego da matemática. É um infinito que não consegue, ele não pode ser capturado. Não existe uma série que o contenha. Não existe um algoritmo do infinito que pode captá-lo. A gente não tem um símbolo que possa exprimir isso justamente porque eu faço, porque a gente não consegue conceber o eterno, nós não conceber o infinito, o uno em sua totalidade. Isso é uma perfeita ilusão a nós, o infinito real é uma contínua ilusão. Porque porque embora ele exista no nosso desejo, a sua representação ela sempre vai se se contradizer. Ou seja, o cantor nos dá um número que não pode ser contado. E com isso, o fracasso de toda a esperança moderna. Ou seja, aquela esperança que Galileu expressou com tanto entusiasmo em sua frase tão famosa. Abre aspas, a filosofia está escrita no grande livro do universo, e suas letras são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Sem elas, não se entende uma só palavra. O que provamos é falso, pois não há uma correspondência direta entre a metafísica e entre a própria física, a realidade, com a geometria, com a aritmética e com as matemáticas. Há, entre as figuras, um espaço em branco, um ponto que sempre escapará à geometria. E é ali que mora o eterno, é ali que mora o impossível, é ali que mora o eterno, o uno. É ali, é o ponto em que a razão, somente no seu raciocínio formal e matemático, não consegue chegar.